Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Luiz Guilherme, para quem não me conhece, sou colaborador aí do setor de glaucoma da escola e eu vou falar um pouquinho então sobre embriologia. É um tema um pouquinho maçante aí para a gente falar, mas é interessante. Vamos lá. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da embriologia, um pouco falando sobre o geral, né? Não só oftalmológico, depois parte mais ocular e também vou voltar um pouco na parte de glaucoma mais para frente. Então, a embriologia, ela é baseada em eventos sequenciais, em que a gente, são passo a passo que vão acontecendo, baseado em interações e movimentos celulares. A gente tem 3 elementos importantes e cruciais nesse desenvolvimento todo, que são os fatores de crescimento, os genes homeobox e as células da crista neural. Falando um pouquinho de cada um, os fatores de crescimento eles são mais ativos nas fases mais precoces do desenvolvimento embrionário. Eles vão modular a migração, proliferação e diferenciação celular. São vários tipos de fator de crescimento. Alguns dos principais são os fatores de crescimento de fibroblastos, os fatores de crescimento transformadores, que é o beta 1 e beta 2, TGF, beta 1 e beta 2, e os fatores de crescimento insulina-like. Esses são os 3 mais importantes. Eles regulam a expressão dos genes homeobox, que a gente vai ver mais para frente, e eles direcionam a migração das células da crista neural, entre outras coisas. Os genes homeobox, eles contêm um segmento específico de DNA, eles controlam a atividade de outros diversos genes, então eles são considerados como se fossem genes masters desse desenvolvimento, e eles são ativados, além de ser ativados pelos fatores de crescimento, como a gente viu, eles são ativados também pelo ácido retinóico, que por ser um derivado da vitamina A, que é um derivado da vitamina A, o ácido retinóico, então por isso que existem alguns, a gente sabe que a vitamina A pode ser teratogênica, ou em excesso ou em falta durante a gravidez, porque pode mudar essa ativação e ativar mais genes ou genes diferentes do que deveriam ser ativados. Um exemplo de gene homeobox é o gene PAX6, que pode induzir, por exemplo, a diferenciação das células progenitoras em neurônios na retina. E as células da crista neural, que acho que é o principal responsável pela formação do olho nesse período embrionário, tá? Vai ver que a maioria dos órgãos e do nosso olho são derivados das células da crista neural e desse processo de migração que elas sofrem. Então, elas são formadas do neuroectoderma. Trata-se de uma população transitória de células pluripotentes. Depois de migrarem para diferentes regiões do embrião, ocorre a diferenciação. Então, as células da crista neural, elas migram, e no lugar onde ela vai terminar, é que lá, baseado em fatores locais, é que elas vão se diferenciar e formar os mais diversos órgãos aí do nosso corpo. E propriamente do olho, as várias estruturas. Oi. Tudo bem aí, Luiz? Nesse processo de migração dessas células, um dos componentes importantes é a matriz extracelular, e essas células da crista neural, ela tem uma grande contribuição na composição do tecido conectivo do olho e da órbita. Então, praticamente todas as estruturas desse tecido conectivo são derivadas das células da crista neural, exceção as fibras do músculo, da musculatura ocular extrínseca e os endotélios vasculares. Aí aqui, uma imagem mostrando, né, essas células da crista neural. Não sei se dá para aparecer o mouse aí para vocês que eu estou mexendo, mas a ideia, então, aqui está, quando tem o fechamento do tubo neural, essas células da crista neural começam a migrar, né? Vai ver mais para frente também. Algumas doenças que são importantes em relação a isso são as neurocristopatias, que são anomalias congênitas ou do desenvolvimento, que envolvem essas células provenientes da crista neural. Então,
ou quando tem algum defeito nessa migração, ou na diferenciação dessas células, que aí vão acabar causando doenças, síndromes, né, até relativamente graves, porque vão ter outras alterações concomitantes. Então, além das alterações oculares, né, e basicamente alterações principalmente de segmento anterior, você vai ter malformações craniofaciais e dentárias, surdez, malformações de crânio, cintura, escapular e região cervical. E agora falando da evolução embriológica como um todo, então a gente divide ela em três fases, que é a embriogênese, a organogênese e a diferenciação. Então, na embriogênese, a gente tem a individualização dos folhetos, a ecto, meso e endoderma, até o aparecimento do olho primitivo. Então, vai da primeira até a terceira semana após a fecundação. Depois entra na organogênese, que vai da quarta até a oitava semana, que essas camadas vão se organizando em padrões, formando já alguns esboços de órgãos. E a diferenciação ocorre quando já tem a elaboração dessas estruturas características de cada órgão. Já é uma fase mais tardia que vai até depois do nascimento em algumas situações. Então, a embriogênese, como eu falei, né, vai desde a fecundação, vão ocorrendo aquelas divisões celulares rápidas e sequenciais, fase de mórula, blástula, gástrula. Depois da fase de gástrula, você vai ter a diferenciação do epiblasto e do hipoblasto. Então, nesse processo de gastrulação, a gente vai ter a formação das camadas primárias, então a ectoderma, a mesoderma e a endoderma, como eu tinha falado. Desses três, a ectoderma e a mesoderma, que participam do desenvolvimento do olho humano. Então, aqui a gente vê, só mostrando uma imagem, então, da endoderma, que não vai participar do desenvolvimento do nosso olho. E aqui da onde surgem cada estrutura ocular originário desses folhetos. Então, a gente vai ter o olho formado basicamente derivado, então, da neuroectoderma, da ectoderma de superfície, do mesoderma e das células da crista neural. Então, fazendo um resumo bem rápido, mas só para a gente lembrar, então, da ectoderma a gente vai ter basicamente o epitélio externo, vai ter o vítreo, na verdade, ele vai ter componentes dos três folhetos, tá? Da ecto, meso e da neuroectoderma. As vias lacrimais, aqui responsáveis vão derivar, toda a via lacrimal vai derivar da ectoderma de superfície. Da mesoderma, a gente vai ter a musculatura, as fibras da musculatura ocular extrínseca, os endotélios vasculares e mais internos, a porção temporal da esclera, e também parte do vítreo, como eu comentei. E da neuroectoderma, a gente vai ter a retina neurosensorial, vai ter o nervo óptico, os músculos da íris, e parte do vítreo também, e todo o resto vai ser derivado das células da crista neural, da parte de colágeno, como eu tinha comentado. Na embriogênese, uma parte importante desse processo que ocorre no final da terceira semana é a formação do tubo neural, que é um processo que se inicia no centro, ele vai se estender simultaneamente anterior e posteriormente. Inicialmente vai formar o diencéfalo, que aqui é a parte importante para o olho, tá? Do olho vai ser todo derivado desse diencéfalo. E quando ocorre o fechamento desse tubo neural, as células da crista neural começam a migrar. Então, aqui mostrando, como eu tinha falado, aquela parte da ectomese e endoderma. Na hora que tem o fechamento desse tubo neural, essas células da crista neural começam a migrar, tá? E aqui mostrando a imagem aqui do lado desse fechamento do tubo neural. Aqui outra imagem também mostrando mais ou menos a mesma coisa, né, que são essa seta, a direção das setas mostra a migração dessas células da crista neural. Aqui quando tem a flexão ventral, depois que esse tubo fecha, vai ter essa flexão ventral, e essas células continuam migrando. E as células da crista neural, então, aqui mostrando só essa imagem, que essas células marcadas com a timidina triciada mostra como elas têm uma propensão pelo olho. Então, você vê que
elas ficam bem acumuladas em volta aqui do olho primitivo. Aqui eu comentei do diencéfalo, só para mostrar aqui que das vesículas primárias, né? Então você tem primeiro o encéfalo e a medula espinhal. Do encéfalo você vai ter o prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. E do prosencéfalo, a subdivisão de encéfalo, daqui que vai vir toda a estrutura ocular. Depois, então, da embriogênese, a gente vai para a organogênese. Então, algumas etapas importantes, você vai ter a indução da formação do cristalino no 27º dia, então a gente está falando de um embrião de 4 a 4,5 milímetros de tamanho. Você vai ter a separação do placoide cristalino da vesícula óptica, a formação da vesícula do cristalino e depois a formação da fissura óptica já no 28º dia, terminando o primeiro mês. Aqui mostrando na imagem essa fissura embrionária, e aqui o placoide do cristalino, e aqui as estruturas, as camadas da retina. Aqui mostrando nesse tamanho maior, que nessa fissura embrionária, acho que vai ser o próximo slide aqui. Então, na fissura embrionária, a gente vai ter depois o fechamento dessa fissura embrionária. Então, você vai ter uma das etapas, mostrando aqui nesse número 1, a gente vai ter essa fusão desses folhetos internos e os folhetos externos. Esse é um processo normal. Quando a gente não consegue ter essa fusão, acontece, por exemplo, o coloboma. E aqui número 2, mostrando 2 tipos, né, o tipo A e o tipo B, de que você não tem esse fechamento adequado. E aí forma, então, o coloboma. Que aí pode ser coloboma das mais diversas estruturas oculares. Só para ilustrar, então, o coloboma de íris e o coloboma do nervo óptico. Então, muitas das doenças, desses acometimentos, dos achados que a gente vê clinicamente, tem explicação nessa parte embrionária. Aqui tem uma sequência mostrando o período em que cada estrutura acaba se formando, tá? Não vou ficar falando cada uma delas, mas eles têm algumas mais importantes para o glaucoma. Então, você tem no segundo mês, a migração das células ganglionares, dos axônios das células ganglionares para o nervo óptico. No terceiro mês, começa a desenvolver o corpo ciliar. No quarto mês, o canal de Tilem aparece. Aqui no 8º mês, termina completa a formação do ângulo, né, da câmara anterior. Então, aqui ainda falando sobre organogênese, mostrando algumas imagens, só comparando, então, aqui o tamanho do embrião, as letras A, B e C, embaixo o tamanho da vesícula óptica, né, mostrando o olho primitivo aqui. Então, você tem aqui na primeira imagem um embrião com 4 milímetros, depois com 7, depois com 10, como essa estrutura, como o olho primitivo já vai se formando nessa fase. Mesmo com um embrião tão pequeno, a gente já consegue ter já o esboço do nosso olho. Agora, mais especificamente sobre o glaucoma, passar algumas coisas, de algumas estruturas são mais importantes para a gente. Então, primeiramente, sobre a câmara anterior, é difícil saber exatamente quando que se formaram cada estrutura delas, porque nós estamos falando de várias estruturas para formar uma câmara anterior, mas cada uma delas tem a sua sequência. Mas ela está bastante ligada com o aparecimento das ondas migratórias. Depois da primeira onda forma endotélio corneano, a extensão da segunda onda são os teratócitos, então já tem uma córnea já se formando, e na terceira onda migratória vai formar o estroma da íris, e aí a gente consegue mais ou menos delimitar a câmara anterior. Aqui mostrando isso que eu estou falando. A primeira migração, então, do endotélio corneano já formando mais ou menos a córnea, depois que tiver formando as estruturas da íris, já dá para ter um esboço de câmara anterior. O seio camerular também difícil, pelo mesmo motivo, difícil de ser tão exato nesses tempos, né? Mas basicamente com 7 semanas ele é ocupado por células mesenquimais de origem da crista neural, né? Essas células vão formar a malha trabecular. Na 15ª semana
essas células do endotélio corneano, elas se estendem até o recesso camerular, elas vão encontrar a superfície anterior da íris e formar o ângulo da câmara anterior. Esse ângulo ele vai se aprofundando progressivamente, do terceiro mês de gestação até o quarto ano de vida. A imagem, então, que dá para ver, já tem uma câmara anterior mais, isso aqui nós temos uma foto com 11 semanas, já mostrando que tem uma câmara anterior já se formando, né, mas o ângulo ainda, as estruturas do ângulo ainda não tão nítidas, né, vai ser mais para perto da 15ª semana, como eu comentei. O canal de Schlein é formado no final do terceiro mês de gestação, derivado também do mesênquima mesodérmico. Eles inicialmente funcionam como vasos sanguíneos, e depois é que ele vai acabar entrando o moracoso, né? No quinto mês de gestação começa a circular o moracoso, que ele propriamente vai ter a sua função mesmo de drenagem. As células mesenquimais que circundam esses canais, juntando com a matriz extracelular, é que vai formar o tecido justacanalicular. O trabeculado, diferenciação das células trabeculares, ocorre na 15ª semana até o 8º mês de gestação. Então, depois que essas células da crista neural acabam migrando, né, por ações locais, elas vão se diferenciando. Isso ao longo de praticamente todo do meio para o final da gestação vai acontecendo com as células trabeculares. Com 12 a 14 semanas, a camada celular da malha trabecular sofre perfurações de 2 a 8 micra de diâmetro. Essas aberturas vão se tornando cada vez maiores, e já vai ter a formação das duas porções, né? A porção córneo-escleral ela é interconectada com numerosos processos citoplasmáticos, e a porção uveal é mais orientada ao acaso, são espaços intercelulares alongados. Os processos iridotrabeculares, eles ligam a raiz da íris com o trabeculado uveal, e ele está presente em 1/3 dos olhos normais. E esporão escleral, desenvolvido a partir, então, da protusão da esclera anterior circunferencial, a partir do 4º mês de gestação, começa a se formar, e a porção anterior das fibras longitudinais do músculo ciliar se insere, então, no esporão. A linha de Schwalbe, ela determina o fim da membrana de Descemet, composta de fibrilas colágenas e elásticas, a orientação é circunferencial, e a teoria para a embriogênese dela é um pouco desconhecida, na verdade. Tem duas teorias principais, que basicamente seria um tecido que deveria ser reabsorvido e não foi no processo, e acaba ficando essa linha, né, formando essa linha depois. E a outra teoria é de que um excesso de material extracelular produzido por células mesenquimais, então acaba naquele processo que eu comentei do material da matriz extracelular, alguma parte fica em excesso nessa região e acaba se acumulando ali. Os canais coletores, veias aquosas de plexo profundo intraescleral, a partir do 4º mês, também é de origem mesodérmica. O corpo ciliar, como eu já tinha comentado um pouquinho, desenvolvimento no final do 3º mês. Entre o 3º e 4º mês, a camada não pigmentada se adere à camada pigmentada, vão formar aproximadamente 75 pregas radiais, que vão ser os inícios dos processos ciliares. Então, aqui mostrando uma foto, uma imagem, né, tentando mostrar mais ou menos aqui essas projeções digitiformes que vão em direção ao cristalino, tentando mostrar aqui mais ou menos o corpo ciliar, os processos ciliares, ó. Então, aqui esses processos ciliares, e aqui o corpo ciliar. Vai ter uma imagem dessa mais pra frente. O músculo ciliar, na 10ª semana, é identificado o seu precursor, na 12ª começa a diferenciação. E a partir do 5º mês, inicia a formação das porções, longitudinal, circular e radial. Sendo que dessas, a circular é a que continua se desenvolvendo até mais para frente. Até, em alguns casos, até 1 ano depois do nascimento, você pode ter ainda a formação dessa porção circular. Aqui só para ilustrar as porções, né? As porções circulares, as longitudinais e as oblíquas ou radiais aqui, as fibras do músculo ciliar. Agora falando um pouquinho sobre a íris,
ela está associada com a formação da porção anterior da túnica vasculosa lentes. Aqui eu vou voltar, mas só para mostrar a imagem aqui. Então, se você vai ter uma túnica vasculosa lentes, né, que vai estar relacionada com os vasos, né, com os vasos do vítreo, né, com a hialoide do vítreo. E essa túnica vasculosa lentes, à medida que ela vai sendo reabsorvida, né, vai formando esse canal hialoide aqui no vítreo, essas estruturas vão estar ligadas com, essas estruturas que eram resquícios dessa túnica vasculosa vão estar ligadas com a formação da íris, tá? Tanto de colágeno, matriz celular, toda essa região, não, colágeno não, tanto resquício de matriz quanto principalmente vascular. Então, esses vasos sanguíneos que cobrem essa túnica vão ser incorporados ao estromeriano, que vai se substituir depois pela membrana pupilar. No final do terceiro mês, as paredes do cálice óptico crescem em direção à membrana pupilar e às células mesenquimais. O músculo esfíncter, ele se diferencia no terceiro mês, as miofibrilas no quinto mês, e ele fica livre no estroma no oitavo mês. Então, no final da gestação que o músculo esfíncter está formado. O dilatador aparece no sexto mês, e a diferenciação pode continuar até após o nascimento. Então, aqui só para ilustrar de novo como eu tinha comentado. No sexto mês, vai ter a reabsorção da porção pupilar dessa túnica vasculosa lentes, como eu tinha comentado, e vai formar, então, vai ter atrofia dessa membrana pupilar só próxima ao termo. Então, você vai ter, basicamente, essa túnica vasculosa lentes, vai virar essa membrana pupilar, e depois, próximo do termo, que essa membrana acaba se atrofiando. No bordelete, fica com esse resquício de anastomose arteriovenosa incompleta do músculo esfíncter. O círculo arterial maior, ele se desenvolve no mesênquima que circunda o cálice óptico. Ele é formado a partir de ramos das artérias ciliares longas, e a gente vai ter a membrana pupilar, que eu tinha comentado, vai ter origem da túnica vasculosa lentes. Essa membrana basicamente é a junção do tecido conectivo, dos vasos anelares, com o círculo arterial maior. Isso vai formar a membrana pupilar, que depois vai ser reabsorvida próxima do termo. E aí essas arcadas somem no centro e se mantêm na periferia. Isso vai formar o círculo arterial menor. Aqui uma imagem só para mostrar esse círculo arterial circundando aqui a íris. Então aqui de novo aquela imagem só para mostrar a membrana pupilar. Tá? Então uma membrana que se forma aqui na frente da pupila e que depois ela é reabsorvida e some, né, sai da frente no termo, mas fica esses resquícios aqui que seriam formação da íris, né? Então a membrana pupilar é a parte anterior da cápsula do cristalino, ela vai se degenerar no final do período embrionário com a involução da parte da artéria hialoide. Então ela se atrofia no final do terceiro trimestre. E uma outra patologia que a gente, às vezes, vê bastante clinicamente hoje em dia, um achado, né, de exame, que é quando tem uma persistência, às vezes, dessa membrana pupilar. A gente vê ainda resquícios dela quando ela essa reabsorção não ocorreu totalmente. E falando um pouquinho sobre o nervo óptico, na 7ª semana, contém artéria hialoide, axônios e células da glia. Ele começa a se desenvolver na 7ª semana, contendo essas estruturas, que vão dar suporte para os elementos da lâmina clivosa na 8ª semana. A maioria desaparece na 17ª semana. Você tem um aumento progressivo de axônios do nervo óptico ao longo desse processo embrionário. Então, com 10, 12 semanas, a gente vai ter 1.200.000 axônios. Com 16 semanas, 3,6 milhões, então você vê que triplica. E depois, com 33 semanas, vai se estabilizar no número adulto, vai se reduzindo a um pouco mais de 1 milhão. A mielinização no 7º mês de gestação, ela vai se iniciar pelo quiasma óptico e vai terminar na lâmina clivosa um mês após o nascimento, mas até um mês após o nascimento. E uma outra coisa que pode acontecer, que basicamente é benigno, né, um achado de exame também, é quando você tem uma persistência dessas fibras de mielina ali
ao redor do nervo óptico. Tem estudos mostrando que pode já começar a haver uma resposta luminosa com 8 semanas de gestação, já mostrando que nessa fase ainda bem precoce já pode ter sinal de ação do sistema nervoso, né, por já ter essa resposta. E o crescimento do nervo óptico no 5º mês, ele já vai ter 50% do tamanho dele, no nascimento 75%, e antes de 1 ano de idade já praticamente o tamanho total vai ter de 95%. E aqui, só para finalizar, né, alguns períodos críticos do desenvolvimento do olho, e de acordo com cada período, você vai ter, talvez, alterações mais significativas, né, mostrando que quanto mais, aqui o que está em vermelho, né, aqui pensando nessa parte que está falando da parte do olho, né, aqui em cima em semanas do período de desenvolvimento, quando a gente tem alterações mais precoces, né, então de 4, 5, 6 semanas, que a gente vai ter as alterações mais significativas, né, microoftalmia, catarata, glaucoma, são alterações bem precoces aqui nesse desenvolvimento, na maioria dos casos, claro, é um período de alta sensibilidade. Já mais para o final da gestação, do meio para o final, já tem uma sensibilidade menor. Bom, era isso, gente. Era um pouquinho bastante coisa para descrever, mas é mais ou menos isso, gente. Fique à vontade. Então, tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Elaine. Sou E2, vou apresentar o artigo hoje. É um artigo que fala da associação entre a exposição de partículas, né, do ambiente e coincidência de glaucoma na infância. É um estudo coreano, foi aceito no American Journal of Ophthalmology agora em 2019. Então, ele começa falando, né, a poluição atmosférica é uma das maiores ameaças à saúde pública. Globalmente, ela é responsável por 7 milhões de mortes prematuras por ano e afeta todos os nossos órgãos, né, o sistema respiratório, asma, diminuição da função respiratória, problemas cardíacos, sistema neurológico e também sistema reprodutivo, né, malformações congênitas e prematuridade. E o nosso olho, ele fica em contato direto com o ambiente, né, então ele está sujeito a essas alterações da poluição, é um fator de risco para alterações, doenças da superfície do olho, e tem também descrito alterações da retina e dos vasos retinianos relacionados à exposição da poluição atmosférica. Então, o objetivo do estudo é investigar a associação entre a exposição à poluição atmosférica, principalmente partículas menores que 10 micrômetros de diâmetro, e diagnóstico de glaucoma na infância. Então, foi um estudo corte retrospectivo. Para a população, ele usou o banco de dados, que é o National Health Insurance Service, é o serviço de seguro social da República da Coreia, que cobre 98% da população. Eles viram 9.565 crianças que nasceram entre janeiro e dezembro de 2002 e foram acompanhadas até 2012. Dessas crianças, 561 foram excluídas, ou por dados de prontuário médico incompleto, ou dados sociodemográficos incompletos também. Então, no final, ficaram 9.004 crianças. Os pacientes, eles foram definidos como pacientes com glaucoma. Os que visitaram o oftalmologista no mínimo 3 vezes, com o CID de H40. Foram vistos também outras características sociodemográficas, sexo, idade, área residencial, renda, frequência de exame oftalmológico. E também eles viram outros CIDs, que eram de trauma ocular, endoftalmite, neurite óptica e transtornos do nervo óptico. Sobre a medida da poluição do ar, eles usaram o National Ambient Air Monitoring System, também um banco de dados, que faziam médias de medidas de 24 horas de monitoramento. Eles estabeleceram como exposição a curto prazo a exposição durante o primeiro ano de vida e como exposição a longo prazo a exposição depois do primeiro ano de vida até o diagnóstico de glaucoma, os que não tiveram diagnóstico até o fim do estudo em 2012. A concentração da poluição era uma escala de micrograma por metro cúbico. E aí, para cada paciente, eles determinavam, pegando o banco de dados,
e juntando com o código do distrito da residência do paciente. Então, de resultados. Então, das 9.004 crianças, nós tivemos 85 crianças com o CID-H40, né, pelo menos 3 vezes. Aqui, a média de idade que ele coloca na tabela é a média de idade ao diagnóstico de glaucoma, né, que aqui a gente tem a média de 8 anos de idade. E aí as diferenças, né, de sexo, renda familiar, tipo de residência, não teve nenhuma diferença. Aqui os pacientes com glaucoma tiveram o maior número de exames, né? E também em relação ao CID de trauma ocular, os pacientes com glaucoma tiveram o maior número de trauma ocular. Aqui, essa tabela 2 são as características em relação à exposição, né, que ele coloca o curto prazo e longo prazo, acima e abaixo da mediana, que era de 66 e de 55 microgramas por metro cúbico. Comparando abaixo e acima da mediana, houve algumas diferenças em relação à renda familiar, a área residencial, né, que ele coloca como metropolitana e não metropolitana, e o grupo de longo prazo, com acima da mediana, a gente tem uma idade um pouquinho menor do diagnóstico de glaucoma, né, o restante aqui não teve diferença. Aqui ele coloca uma curva de Kaplan-Meier, que é a probabilidade do desenvolvimento do glaucoma pelo quartil de concentração, tá, das partículas. Então, a gente tem aqui o quartil 4, que seria a concentração maior, né, com a probabilidade de desenvolver glaucoma. Aqui, essa tabela 3, ele coloca, a gente tem, primeiro, o aumento dos casos de glaucoma, tanto na exposição a curto prazo quanto a de longo prazo, de acordo com cada quartil da concentração, né? Maior a concentração, a gente tem maior número de casos. Aqui ele coloca o hazard ratio, tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo, a gente tem de 1,05 e 1,22. E mesmo ajustando o hazard ratio para idade, sexo, renda, área residencial, tudo, a gente ainda tem o hazard ratio final no quartil 4, por exemplo, né, que é a maior concentração, de 2,84 no curto prazo e de 6,61 no longo prazo. Então, aqui mostrando a curva do hazard ratio, já com o ajuste para idade, sexo, renda familiar, tudo a gente tem aqui na exposição a longo prazo, principalmente acima do quartil 4, aqui o aumento do hazard ratio. Então, aqui ele mostra que tem uma associação, né, entre a exposição a essas partículas menores que 10 micrômetros de diâmetro e o diagnóstico de glaucoma na infância. A exposição cumulativa do longo prazo apresentou um efeito maior que o de curto prazo. Ele cita alguns estudos, que é um estudo do Wang, que ele viu o Disability Adjusted Life Years da glaucoma, também correlacionado com a exposição a partículas bem finas. Aqui ele usou as partículas iguais ou menores a 2,5 micrômetros de diâmetro. E um outro estudo de corte que também mostrou a exposição a longo prazo a partículas de carbono associadas à pressão intraocular mais elevada em pacientes mais velhos. Tá? Então, sabido que o estresse oxidativo está ligado a uma degeneração, né, da malha trabecular, no glaucoma, uma perda progressiva de células ganglionares da retina. A gente tem diversos componentes dessa poluição atmosférica que podem iniciar ou aumentar as reações de radicais livres por ativação de células inflamatórias. E tem estudos que demonstram os biomarcadores de estresse oxidativos elevados, tanto no sangue quanto na urina de pessoas expostas à poluição do ar. Mas ele diz que mais estudos são necessários ainda para identificar, principalmente, o papel exato, né, da poluição do ar no aumento do risco de glaucoma.
E esse estudo ainda teve muitas limitações. Não levou em consideração alguns outros fatores do desenvolvimento do glaucoma, como a história familiar, principalmente, e sobre a concentração da poluição atmosférica, foi usado um banco de dados que via o distrito onde a pessoa morava, não era uma medida exata no endereço, por exemplo, do paciente, e também a concentração, a exposição, tem outros fatores também comportamentais, tempo que você fica fora de casa ou não, e também a qualidade da sua residência. Isso também não foi levado em consideração. Então, é isso. Muito bom, Elaine. Obrigado pela apresentação. Continua, por favor, ainda aí, porque teve alguns comentários aqui do chat. Aí o professor Paulo Augusto perguntou, proporção muito elevada de glaucoma congênito, e o Ed calculou aqui de 1%, né? Na verdade, 90%. Isso. 0,95% de glaucoma. O que é muito alto, na população é 0,01%. É muito elevado, achei estranho isso. Normalmente é em torno de 1 para 10 mil, né? Mas 1 para 10 mil, dá 0,01%. E aqui dá quase 0,95%. Só que foi na Coreia, né? Isso às vezes pode ter essas coisas. Outra coisa que me chamou a atenção é que, em geral, o glaucoma, ao menos o primário, próximo a 70%, 2/3 são do sexo masculino e 1/3 do feminino. E isso aí não apareceu na base deles, né? Então, na verdade, a casuística dele, o número de casos está pequeno ainda para poder avaliar esse tipo de coisa, né? Agora, como ele mesmo propuseram, é alguma ideia que tem que avançar, né? O difícil é isolar o resto dos fatores, eles isolaram alguns, né? Então, a poluição tem a ver com o local da residência, que tem a ver com de uma certa maneira, com a parte socioeconômica, né? Então, para poder ficar só com a partícula mesmo como um fator, né? É isso aí. Bom. E se lá Posso fazer um comentário depois, Luiz? Claro, com certeza, pode falar já. Desculpa, eu acho que eu atropelei o Paulo Augusto. Quer falar, Paulo Augusto, antes? Não, os casamentos consanguíneos, não sei até que ponto é hábito lá ter esse tipo de envolvimento familiar também, né, nessa região. Eu acho que na Coreia o casamento consanguíneo não é uma coisa frequente, pelo menos as taxas que são reportadas, isso não entra para as estatísticas tão, como, por exemplo, na Arábia Saudita, na Índia, né, que tem alguns casamentos consanguíneos. Então, os estudos lá têm uma frequência bem maior por causa disso, né. Agora, tem algumas coisas, né, a média de idade desse grupo é de 8 anos, né, então que raio de glaucoma é esse que aparece com 8 anos? É um glaucoma juvenil, que é super raro, né, muito mais raro que o congênito primário, muito mais raro que o glaucoma secundário, a cirurgia de catarata congênita. Ele não classificou, né, então a gente ficou meio perdido em etiologia, né. O CID H40 é o CID H40.9, é para glaucoma secundário, né, o congênito ele é colocado como Q15. Então a gente também tem um tipo de glaucoma, a gente não sabe que tipo de glaucoma ele utilizou propriamente, né. E o doutor Geraldo já falava, né, que glaucoma congênito é doença de pobre, né, e é uma forma muito genérica de falar, mas provavelmente tem vários outros fatores de risco envolvidos. A gente já fez no nosso registro uma tentativa de isolar esses fatores de risco, e a gente não conseguiu, mas uma das coisas que talvez tenha algum sentido é exposição materna a algumas coisas, do tipo ingesta alcoólica, né, então a gente ainda não sabe, mas não sei se essa exposição a partículas é uma coisa única e tem que ser levada tanto em consideração e esquecido dos outros fatores, né? Acho que tem umas falhas metodológicas aí, realmente, vale fazer um estudo. Posso comentar alguma coisa, Luiz? Claro. Tem assim, eu acho muito interessante, eu acho que tem que ser investigado mesmo, e o que é interessante achou uma associação, agora, se ela é uma associação espúria ou não, tem que investigar. Isso é muito bacana se você for pensar que tem cidades com poluição muito grande e que você não acha você pega a cidade do México, cidade de São Paulo, Beijing, a Nova Delhi. Nova Delhi tem 22 milhões de habitantes e é uma das cidades mais poluídas que eu já vi. E você tem mais glaucoma na Índia, mas que é difícil atrelar isso daí, eu concordo com a Cristiane, a esse fator externo.
mas que é interessante, que deve ser estudado, deve ser. E assim, a poluição que a gente tem atualmente é diferente da poluição que a gente tinha, não só como é que fala, da quantidade, mas de componentes e tudo. Eu acho que vale a pena estudar, mas que é muito difícil afastar outras variáveis. Mas a coisa mais bacana seria estudar populações, cidades diferentes, com poluições semelhantes, e aí, com incidências diferentes, aí é difícil você associar que o problema seria dessas micropartículas, né? Eu acho, o Edinajar escreveu truco, né? Eu concordo com o Edinajar. Ai. Tá ótimo. Algum comentário mais, gente? Quem quiser pode abrir o microfone e falar, tá? Luiz, posso falar? Claro, óbvio. Acho super pertinente aí os comentários, acho que vale até uma carta ao leitor, doutora Cris, realmente para a gente questionar essa categorização dele, né? O CID que ele colocou realmente é um CID bem amplo, a gente não sabe se ele tentou pegar um CID amplo para aumentar o número de casos, já que é um estudo retrospectivo mesmo, né? Então, vale a pena a gente tentar esmiuçar essa categorização que ele fez. Mas o que eu acho interessante do trabalho na tabela que eles apresentaram, é que no modelo de regressão múltipla, mesmo ele ajustando para a faixa salarial e para a área residencial, essa poluição ela foi significativa, né? Ela foi associada. Então, eu acho que é uma associação que eles conseguiram mostrar, mesmo corrigindo para outros dados que eles tinham em mãos. Talvez eles não conseguiram corrigir para todos os parâmetros que a gente pensa, mas por ser um estudo retrospectivo, a gente dificilmente consegue pensar em todos os parâmetros aí e tentar corrigir para tudo, né? Perfeito. A Renata Tiem está perguntando se existe correlação também com conjuntivite alérgica e glaucoma corticogênico. Tá. Bom, já estão respondendo aqui, né? O Sérgio diz que é bem pensado e tal. Especialmente por causa da idade, né? Que foi visto a média de 8 anos, né? Então, se ainda fosse mais novinho, mas com 8 anos pode ter sim, né? Isso aí, gente.